Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos fazer a leitura até o versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículo 35, 25 ao 37. Vamos fazer essa leitura? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, repartiram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar, meus irmãos. Feche os olhos. Senhor, mais uma vez aqui em tua presença, Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque a tua palavra aqui, ela é o centro da nossa mensagem, Pai. Que nós venhamos a olhar para ti e nos moldarmos segundo a tua vontade, Senhor. Assim eu te peço que o Senhor nos conduza nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola, esse trecho do bom samaritano, ele é muito conhecido. Provavelmente todos nós já ouvimos alguma pregação, ou alguém falar ou citar esse texto, esse momento aqui das Escrituras, para falar a respeito de ação social, de missão integral, de cuidado ao próximo, para que nós possamos ter esse amor ao nosso próximo, esse amor a Deus. Então, Jesus, ele pergunta ali, o mestre, quem é o meu próximo? Né? O mestre da lei ali pergunta: quem é o meu próximo? E é uma pergunta que nós fazemos constantemente: qual é o meu próximo para que eu possa fazer o bem? Né?
Uma das parábolas, essas aqui, como eu falei, é uma das mais conhecidas. Jesus está caminhando rumo para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. E veja o que Jesus diz no versículo aqui, 21, do capítulo 10. Ele diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, veja só, Jesus está ali dizendo: olhe, Deus, ele ocultou aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos dele, e logo em seguida está ali o mestre da lei diante de Jesus para o questioná-lo e pôr à prova. E a resposta de Jesus aos fariseus, saduceus, mestres da lei, a todos esses que queriam pôr Jesus à prova, Jesus, ele não vai para o embate, ou Jesus, ele não vai para a luta, mas ele quer constantemente revelar o coração daqueles que fazem essas perguntas. E Jesus quer desmascarar o coração e não constranger as pessoas. Então ele vai colocando, vai fazendo com que o mestre da lei veja realmente como é que está aquele coração dele, o motivo pelo qual ele questionou. Então, no versículo 25, diz que o doutor da lei foi colocar Jesus à prova, ou seja, envergonhar Jesus, colocar o Senhor à prova. Ele quis ali colocar o poder de Deus, colocar o nome de Jesus à prova, envergonhá-lo. E disse assim, e disse-lhe: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Ele queria aqui, como falei, colocar Jesus à prova, e ele usa uma palavra grega que é ekpaizaro, que significa colocar à prova o caráter de Deus. Na verdade, só se utilizou umas 2 vezes no Novo Testamento essa mesma palavra aqui que o mestre da lei utilizou. E essa só aparece a primeira em Mateus 4, versículo 7, e Lucas capítulo 4, versículo 12, quando narrando a mesma passagem da tentação de Jesus, e quando ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como também está lá em 1 Coríntios, quando Paulo se utiliza dessa mesma palavra, e lá no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, essa palavra só aparece mais nesses 2 textos, porque é como que estivesse colocando à prova o caráter de Deus e o poder de Deus. Então, aí ele faz essa pergunta: o que posso fazer para herdar a vida eterna? E isso é uma pergunta muito comum e um debate teológico: como herdaremos a vida eterna e que vida eterna é essa? E é algo que lutamos, e filmes e mais filmes são produzidos para a eternidade, a longevidade, essa vida que dura, né? Então essa era uma pergunta não só aos nossos dias, mas era um embate naquela vida também, sobre a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é algo terreno ou é algo celestial? Vai ser algo que vai destruir Roma e vai dar paz a Israel, ou é algo que vai ser uma ressurreição, algo além da morte? Então isso era um debate muito forte ali entre os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e todos aqueles outros ali que buscavam conhecer nas escrituras as respostas para as coisas. E Jesus, como bom mestre, respondeu a pergunta com outra pergunta. E aí o mestre da lei, como um sabedor da lei, responde na palavra, lá em Deuteronômio, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, e Levítico 19, 18. Então toda a lei está resumida nessas 2.
E aí Jesus, ele volta novamente a falar com ele, e aí confunde toda a cabeça do mestre da lei, dizendo assim: você está certo, vá, faça isso e você viverá. E aí Jesus concordou com ele, mas havia um abismo na cabeça daquele mestre da lei que ele não conseguia compreender. E muitas vezes é aquilo que nós não conseguimos compreender também: o conhecimento da prática, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós praticamos é muito distante, e há um abismo muito longo sobre isso. Uma vez, eu plantando uma igreja lá em Recife, em uma comunidade carente, eu estava saindo de uma casa para outra para discipular uma senhora, e nesse percurso eu passei por um comércio. Os comércios de comunidade é um balcão com a grade, a pessoa atrás da grade, e as pessoas ficam do lado de fora ali bebendo, comprando alguma coisa. E estava um senhor lá bebendo, e eu nunca tinha visto aquele senhor naquela comunidade pequena, todo mundo se conhece, e eu nunca tinha visto aquele senhor ali. E eu passei com a Bíblia, ele me parou e começou a dizer: você é pastor? Ah, eu disse: sou. E começou a citar versículos para mim, citar vários versículos. E aí ele disse: receba esses versículos. Aí eu disse a ele: eu não recebo não. Vá primeiro, pratique e venha falar comigo. Aí ele disse: gostei de você. Eu estou aqui bebendo, eu não sou desse lugar, eu sou de uma outra comunidade que era perto, mas eu estou aqui porque a minha esposa chamou a polícia para mim. E eu estou esperando a polícia sair para eu ir matar. E mostrou a arma. E aí eu disse: meu Deus, por que eu disse isso? Eu disse: para que eu disse isso? Mas aí a gente foi falando, e ele disse: Deus me colocou aqui como um anjo, porque eu sou desviado da Assembleia de Deus. E eu só vou buscar as pessoas pela foto, né? E ele era um assassino. Então aquilo que ele sabia recitar versículos, ele sabia a Bíblia de cor, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que era uma vida de igreja, mas ele não conseguia praticar. Estava muito distante aquilo que ele conhecia e aquilo que ele pratica. Mas aquilo ali estava muito visível. Mas muitas vezes estamos dentro da igreja com esse abismo. Sabemos o que devemos fazer, como fazer, mas muitas vezes na prática não condiz com aquilo que eu sei. E Jesus está querendo encurtar e está querendo mostrar aquele mestre da lei como a palavra vai nos mostrando, para diminuir esse abismo e fazer com que nós sejamos íntegros, como o salmista Davi nos disse lá no Salmo, que a integridade é essa que nos mantém de pé diante do Senhor, porque nós só somos fiéis porque o nosso Deus é fiel, nós só somos generosos porque Ele é generoso, nós só temos qualquer tipo de coisa porque assim Ele é, porque nós só somos imagem dEle, nós não temos nem nada em nós mesmos que não venha dele. Nós temos que ser o máximo semelhante àquele que nos criou. Por isso constantemente eu digo que nós não nos sabemos e nós não nos encontramos em uma sociologia, em uma antropologia, nem na ciência, mas numa teologia. Nós temos uma teologia e não uma antropologia. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos da nossa existência. Nós precisamos saber disso, porque sabedor disso, nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos saber quem Deus é. Porque aquilo que eu sei, se não me aproxima de Deus, você está distante de Deus. Porque todo estudo teológico, todo estudo da palavra, ele lhe aproxima de Deus, porque você vai ficar cada vez mais semelhante a Ele. E se isso não está acontecendo na sua vida,
é porque você está num abismo aí que não consegue conciliar aquilo que você é e aquilo que Deus é. E aqui está um conflito muito grande, porque o mestre da lei, ele sabia uma coisa, mas ele vivia uma outra. E quando Jesus disse, vai e pratique, você já sabe, eu não preciso lhe ensinar, você já disse corretamente. E foi justamente quando nós estamos aqui domingo após domingo, lemos a palavra todos os dias, e só dizer assim, está certo, agora vai e pratique isso. Mas voltamos no próximo domingo como que se nada tivesse acontecido, sem lembrar nem do que aconteceu. Então, aquela resposta ali, ela fez com que o mestre da lei ficasse sem saber o que fazer, porque Jesus concordou. Se aquele mestre da lei tivesse tido a humildade e reconhecido que estava diante dele, a vida dele teria mudado, porque quem estava diante dele era aquele que cumpriu todo o mandamento, toda a lei estava ali cumprida em Cristo, porque ele não veio revogar, mas ele veio cumprir toda a lei. E em Cristo agora eu íntegro com ele, eu sou cumpridor da lei, não transgressor, não porque eu cumpro a lei, mas porque Cristo cumpriu. Então ele estava ali diante daquele que cumpriu todas aquelas coisas, porque quem estava diante dele é esse, o que cumpriu todo o mandamento, amando a Deus de todo o seu coração e ao próximo. E isso fazia de Jesus, dava a Jesus a autoridade de falar daquilo que era coerente na vida dele. Jesus era coerente, ele obedecia o Pai e fazia só a vontade do Pai e amava o seu próximo. E eu preciso de quem amou. Eu só amo o meu próximo quando eu recebo esse amor, quem o amou. Eu não consigo amar a minha esposa ou amar o meu próximo com o amor próprio, mas eu preciso receber esse amor que foi derramado sobre a vida dela e sobre a minha vida para eu amá-la ou amar o meu próximo. Eu preciso experimentar. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 5, ele vai falar que a esperança ela não se acaba, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É aquela ideia, eu só amo porque eu fui amado. Então, nós precisamos compreender que quem está diante de nós e quem está indo na nossa frente é Jesus. E é Ele que nós devemos amar, cuidar, porque Ele amou, eu posso amar. E a do perdão, o perdão, eu perdoo, porque não há nada que o próximo possa fazer contra mim que eu não tenha feito pior contra Deus. E se Deus me perdoou, como eu não perdoarei o meu próximo? Então, se Deus amou assim o meu próximo, dando a sua própria vida por ele, quem sou eu para não amar? Quem sou eu para ser juiz sobre o meu próximo? Ou acusá-lo de alguma coisa? Então, nessa máxima, é que Jesus está querendo ali mostrar para aquele mestre da lei o abismo que há nesse entendimento. Mas não satisfeito com isso, ele providencia outra discussão. Quem é o meu próximo? Tá certo, o Senhor me mandou para que eu vá e assim faça, mas quem é o meu próximo? Quem é esse que eu possa ajudar? E aí Jesus contou uma história, porque para o israelita, o meu próximo era outro israelita. Para o fariseu, o seu próximo era outro fariseu. O próximo sempre era a pessoa do mesmo clã, da mesma raiz. A gente pensa que ideologia é nova, mas sempre existiu ideologia, sempre existiu a convivência entre os que pensam do mesmo jeito. Então, o próximo era o mesmo grupo,
era a mesma forma de pensar. Então, se ele não me pensasse igual a mim, tanto faz ele viver ou morrer. Por isso nós estamos tão insensíveis com morte de quem não pensa igual a mim, porque é descartável, porque para mim não influencia, pelo contrário, foi bom porque o mundo ficou melhor sem aquela pessoa que pensa diferente de mim. Então o meu próximo, para aquela época e para os nossos dias também, é sempre aqueles que pensam e falam e fazem a mesma coisa que eu faço. Mas Jesus não estava falando de um próximo, de pessoas do mesmo grupo. Levítico, capítulo 19, versículo 34, vai dizer assim: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês, como tratam quem é natural da terra. Veja só, lá em Levítico, quando o Senhor estava dando a lei, quando o Senhor estava instituindo a nação de Israel, um povo de Deus, ele diz assim, lá no capítulo 19, versículo 34 de Levítico: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, esse é o mandamento do Senhor. Não é só o meu próximo, não só é o israelita, não só é o crente, não só é aquele que pensa igual a mim, mas o meu próximo é todo aquele que precisa, que está diante de mim. Então eles tinham um entendimento que para entrar na terra prometida, eles teriam que cumprir isto. E o mestre da lei sabia muito bem desse versículo, sabia muito bem dessa passagem e sabia muito bem do mandamento do Senhor para acolher o estrangeiro. Ele sabia muito bem qual era o seu próximo. E muitas vezes a gente, calejado de ser traído, feito o salmista Davi, o salmo que lemos hoje, o Salmo 41, que aquele que sentou na minha mesa, que comeu da minha comida, que respirou o mesmo ar que eu respirei, esse me traiu e deseja a minha morte. Porque aquele que nos trai é aquele que mais nos conhece, porque quem nos conhece não nos atinge. Eu sei como deixar os meus filhos tristes, eu sei como estragar o dia da minha esposa, e ela sabe estragar o meu, assim como você sabe o do mais próximo seu, daquela pessoa do seu trabalho, porque aqueles mais próximos de nós são aqueles que mais ferem. Então, a gente fica calejado, a gente diz: eu vou ajudar, eu vou trair, ele vai voltar a beber, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, e aquilo fica voltando, e o nosso coração vai ficando de pedra, e aí já não me aproxima, e já não existe mais o próximo, mas existe a superficialidade de uma religiosidade, porque agora eu cumpro uma religião e não aquilo que eu sou, aquilo que Deus me fez para ser. Eu sou um cumpridor da lei e eu não sou aquilo que Cristo me fez para ser, porque eu passo a ser movido pelas minhas mágoas e pelas minhas feridas e não pelo aquilo que Cristo me perdoou. Então, eu quero dizer uma coisa para você: não há nada que uma pessoa mais íntima ou próxima de você possa fazer contra você que você não fez pior contra Cristo. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina o nosso sustento, ela nos ensina o perdão, perdoai assim como o Senhor nos perdoou. Então, ele vai falando e prevenindo o nosso coração, para que o nosso coração não fique endurecido com o nosso próximo. Êxodo capítulo 23, versículo 4, vai nos dizer o seguinte. Êxodo 23, o versículo 4 e 5 vai dizer assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo,
ou o seu jumento faça o quê? Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas o quê? Deus, Ele é muito, Pai. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe. Ele sabe muito bem, mais do que você mesmo, quem você é. Por isso, nós precisamos desesperadamente ler a palavra todo dia. A gente não lê a palavra todo dia para agradar a Deus, mas para saber quem eu sou e você é. É necessidade. Assim como a coça anseia por água, assim a gente anseia pela palavra de Deus. Porque é nela que nós sabemos quem nós somos. Então, aquele mestre da lei sabia muito bem quem era o seu próximo, mas ele estava lá, quem é o meu próximo? E aí, nesse contexto que Jesus conta a parábola do bom samaritano, podemos entender que esse homem era judeu, porque ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, o percurso judaico, o caminho judaico. Então aquele próximo, Jesus não colocou como um estrangeiro que estava caído no chão, não colocou como uma pessoa estranha, uma pessoa que seria distante daqueles, mas ele colocou como um judeu que estava ali, que estava de ladeira abaixo e de Jerusalém indo para Jericó, que dava mais ou menos 25 quilômetros, e era uma descida. E Jerusalém, ela é mais alta que Jericó. Então, e no caminho ele foi assaltado e foi deixado semi-morto ali. Então, quem vai ajudar esse homem? Quem era o próximo desse homem? Então, veja só, esse homem aqui, ele era um judeu, provavelmente tinha dinheiro, não é um morador de rua, não é uma pessoa que ficava na beira do caminho pedindo dinheiro, tinha condições, tinha saúde para caminhar. Ele saía de Jerusalém para Jericó, 25 quilômetros. Ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha um caminho para ir, ele tinha um lugar para ir. Ele não era ninguém, não era uma ação social. A Bíblia não está mandando a gente dar esmola, ou está mandando socorrer qualquer um, como a gente diz. Não, isso aí é o drogado, é o presídio, é o preso, é aquele que está precisando. Não, aquele ali tinha recursos, tinha condições, tinha saúde, mas ele foi pego ali. Ele foi pego no caminho e foi assaltado. E ficou no caminho semi-morto. É interessante aqui a Bíblia colocar semi-morto, porque aqueles que passaram em seguida o sacerdote passou ali em seguida, e também quando passou ali, ele porém querendo se justificar, e aqui no versículo, cadê? Versículo 34, perdão, versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aquele homem ali, semi-morto, talvez visivelmente, uma análise rápida ali, quem passava, não tinha discernimento se aquele homem estava respirando, se não estava, se ainda tinha vida ou não. Era aquele homem que precisava de alguém que conheça mais ou menos para ver a pulsação, ver se há respiração, porque assim não dá para perceber se ainda há pulso, se ainda há respiração. Então aqueles ali, tanto o sacerdote como o outro que estava ali, vendo aquele semi-morto, e casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. E semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. É interessante Jesus colocar aqui sacerdote
e levita, dois que eram responsáveis espiritualmente pelo povo de Israel. Mas tinha um problema ali. Se aquele sacerdote e se aquele levita tocasse naquele homem e ele estivesse morto, eles teriam que passar um período longo de purificação, de raspar sua cabeça, raspar a barba, de todo um processo de purificação que o tiraria por muito tempo do seu exercício espiritual do povo de Israel. Se aquele homem estivesse ali sentado, precisando, talvez ele pegasse, vem aqui, vamos lá na hospedaria. Mas Jesus colocou aquele homem numa condição que tanto o sacerdote como o levita teria que colocar a sua reputação e a sua condição nas mãos daquele que estava ali. Porque se eles tocassem, se ele tivesse morto, eles teriam que passar por todo um processo de purificação, de humilhação, até voltar novamente a fazer o que eles tinham para fazer. Por isso Jesus não diz assim, o cara foi assaltado e ficou lá sentado esperando alguém que lhe ajudasse. Jesus disse, alguém precisaria tocar nele. Alguém precisaria ir até ele, sentir a pulsação dele, colocar aqui para ver se está respirando. Não era simplesmente dizer, olha, levanta aí, tu consegue levantar? Não, teria que tocar. Teria que pôr as mãos. Teria que caminhar com aquela pessoa. E possivelmente ele poderia estar morto. Então, aqueles dois passaram e olharam e passaram de largo. Então, casualmente, certo samaritano, versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E que então tinha nesse caminho um samaritano. E esse samaritano, ele passou, provavelmente esse samaritano, ele é um comerciante. Ele passava ali constantemente por algumas características que ele conhecia o mestre, aquele que hospedou, porque ninguém deixaria fiado se não conhecesse. E ninguém dizia, ó, eu vou passar aqui só para ver se ficou alguma coisa aí, porque não tinha WhatsApp, ó, se ficou alguma coisa, eu mando um Pix. Ele teria que passar ali novamente. Então era um caminho comum daquele samaritano. Aquele samaritano passava por ali constantemente. E ele sabia, como bom comerciante, que aquele caminho era perigoso, que aquele caminho tinha assaltante, que aquele caminho era um caminho que ele sofria constante ameaça, e ele estava atento o tempo todo, e ele sabia que o que aconteceu com aquele homem que estava no chão, poderia ter acontecido com ele também. Aquele samaritano, ele olhou assim e disse, poderia ser eu que estivesse ali. Eu poderia estar nessa condição. Eu poderia estar nesse caminho. Então o samaritano, ele se colocou no lugar do outro, teve empatia com o outro. Porque ele poderia ser o assaltado. Aquele momento que você diz, se eu tivesse passado aqui 2 minutos antes, seria eu nesse acidente. Poderia ter sido minha família, poderia ter sido os meus bens, poderia ter sido a minha saúde. E o pior é que a gente passa de largo e vai embora. Graças a Deus que não foi comigo. E segue como os sacerdotes e levitas. Mas então o meu próximo, a gente tem que se compadecer. A gente tem que ter empatia. A gente tem que olhar e ver e se colocar no lugar dele. E foi o que esse samaritano fez. Provavelmente aquele sacerdote passou e disse, tá vendo, estava em alta velocidade, por isso bateu, né? Tá vendo, estava ali falando no celular, por isso veio e roubaram. Eu não saio na rua com o celular, por isso não me assaltam. E o sacerdote poderia dizer assim, tá vendo, está pagando o que, está merecendo o que fez.
mas o samaritano não. Ele se compadeceu. Então certo samaritano, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos. Pensou-lhes os ferimentos, atou os ferimentos, fez curativos nele. Então, primeira coisa, nós temos que o quê? Compadecer daquele, se colocar no lugar. Uma segunda coisa, eu tenho que ter ali, ir e pôr a mão, colocar a mão na massa. Eu tenho que ter o meu esforço. Esse samaritano, ele se esforçou, ele parou, ele se esforçou e ele gastou dos seus recursos. Essas três coisas, eu sempre estou falando porque essas três coisas sempre tem que estar em nossa mente, para eu identificar o meu próximo, para que eu me envolva com outra pessoa, para que eu ajude outra pessoa, para que eu caminhe com outra pessoa. Eu tenho que me compadecer, eu tenho que me esforçar, eu tenho que usar os meus recursos e eu tenho que gastar do meu tempo. Aquele samaritano parou. Ele poderia estar com pressa, mas ele parou o que tinha que parar. Quantas vezes você parou para olhar para uma pessoa, para assistir outra pessoa? Mas o brasileiro diz assim: olha, vamos se encontrar, vamos essa semana, né? Mas essa semana é nunca. Tá, olha, quarta-feira, não vem, não chega. Enquanto tiver quarta-feira, a gente prometeu uma coisa para os nossos filhos, de jogar com eles sábado. Não, a gente não pôde porque aconteceu várias coisas, a gente não jogou. E aí João olhou para a gente e disse assim: me diga uma data que a gente vai jogar. De 5 anos. Aí Carmen disse assim: a gente vai jogar, meu filho. Me diga uma data. Eu disse: enquanto houver amanhã a gente vai jogar, meu filho. Um dia a gente vai jogar. Então, nós brasileiros não paramos para dar atenção ao próximo. John Piper, ele diz o seguinte, que a rede social, ela veio para nos colocar indesculpável diante de Deus, por causa de tempo. A gente não vai conseguir chegar diante de Deus e dizer: eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para te buscar, eu não tinha tempo para dar ouvido para o meu próximo. A rede social nos torna indesculpáveis diante de Deus. Porque quando chegarmos lá no céu, vai estar lá nas nuvens os seus dados, né? E Deus vai dizer: olha, aqui nas nuvens que você ficou lançando os seus dados aqui, que ficou subindo para mim, está dizendo que 10 horas por dia você estava na rede social. Ah, é trabalho, senhor. Eu precisava postar, precisava ver. Ah, tá certo. Aqui descreve cada aplicativo. E 10% disso foi trabalho, mas 70% foi Netflix. Não, é porque eu avalio ali filmes e séries, por isso eu tenho que assistir, né? Então, tempo. O meu próximo precisa de tempo, precisa do seu tempo, e tempo qualificado. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, aquelas pessoas que Deus coloca na sua frente, ele precisa do seu tempo qualificado. E aqui também esse homem parou, limpou aquele homem, curou das suas feridas e pegou ele e colocou no seu animal. Ou seja, ele precisou de dedicar do seu tempo e também de quê? Do seu esforço. Não há caminhada sem esforço. Não há tempo de qualidade sem eu me esforçar, sem eu me dedicar com aquilo. Eu preciso pôr minha energia naquilo. Eu preciso me colocar naquilo. Eu preciso chorar com os que choram. Eu preciso se alegrar com os que se alegram. Eu preciso caminhar com aqueles que estão necessitados.
Eu preciso disso. E por último aqui, aquele homem, ele usou dos seus recursos. Aquele homem tirou do seu próprio dinheiro para que pudesse ali pagar tudo o que era necessário para aquele homem. Não era porque ele precisava, não era porque ele era um morador de rua, não era porque ele era um desfavorecido, não era porque ele era um drogado. Porque provavelmente aquele homem poderia ter até mais dinheiro do que ele. Então a gente não olha a conta bancária para dedicar meu tempo, meu esforço e o meu dinheiro e os meus recursos. O meu próximo pode ser alguém que tem uma condição financeira melhor do que a minha. O meu próximo possa ser que tenha uma saúde melhor do que a minha. Muitas vezes a igreja negligencia os de casa, que estão necessitados, pensando ele não precisa. E por incrível que pareça, parece que quanto mais a pessoa tem, mais ela precisa. Porque mais ela se isola, mais ela tem uma vida rodada nela mesma. E ela precisa de alguém que dedique do seu tempo, do seu recurso, do seu esforço para a vida dela. Então Jesus nos diz aqui que você avalie a conta bancária, você avalie onde ela mora, você avalie se ela tem uma condição ou não para se levantar. Mas gaste do seu recurso, não somente financeiro, mas todo o recurso que você tem para que aquela pessoa possa se restabelecer, voltar ao mercado de trabalho, voltar e restaurar a sua vida, os seus relacionamentos, voltar a ter um convívio social novamente. Tem uma história, eu acredito que foi Ronaldo Lidório que contou. A gente diz, Ronaldo para dar crédito à história, né? Mas eu acredito que foi ele que contou que um super rico de São Paulo, porque nós temos algumas áreas do Brasil não alcançadas pelo Evangelho. Indígenas, quilombolas, sertanejos da zona rural, ribeirinhos, ciganos, pobre dos pobres e rico dos ricos. Esses são não alcançados no Brasil. Povos que têm pouco evangelho, pouca palavra ali. E um desses ricos dos ricos estava em sua casa. Já é aquele rico dos ricos que não andam nem de carro, é de helicóptero. Vai para todo canto de helicóptero, anda do seu jato, tudo isso. E esse homem estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Estava na sua casa, trancado, com depressão. E ele olhava para o seu jardim. E no seu jardim tinha um jardineiro da Assembleia de Deus. E aquele jardineiro da Assembleia de Deus ia trabalhar todos os dias na casa daquele senhor, cantando e adorando o Senhor. E aquele homem chamou o seu mordomo e disse assim: chame aquele jardineiro que eu quero falar com ele. E ele disse: como é que eu tenho tudo isso que eu tenho, todo esse dinheiro, e não acordo cantando e não tenho a alegria que você tem no seu coração? E aquele jardineiro disse: a minha alegria é Jesus, não é o que eu tenho. E começou a pregar para aquele homem. E aquele homem se converteu ao Senhor Jesus. E aquele foi o próximo do seu jardineiro. Aquele homem que tinha tudo, e aquele jardineiro que não tinha nada. Mas aquele jardineiro se tornou que tem tudo, e aquele homem se tornou que não tinha nada. Então, o meu próximo nunca vai ser a condição com que ele vive, mas vai ser aquele que Deus colocar na sua vida. Então, eu preciso do meu tempo dedicado para o meu próximo. Eu preciso do meu esforço, porque vai precisar do seu esforço. E eu preciso usar os meus recursos. Não necessariamente seja financeiro, mas você tem um recurso de introduzir aquela pessoa novamente no mercado de trabalho. Você é um advogado, um motorista, um médico, e você pode usar desse recurso que Deus lhe deu como função
para poder ajudar aquele que tem necessidade naquele momento. Então Jesus, quando olhou para aquele samaritano, para aquele mestre da lei, Jesus estava olhando para aquele homem, ensinando aquele homem que o próximo é todo aquele que Deus colocar na frente, na sua frente. E ele vai dizendo aqui: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem? Qual desses três que dedicou do seu tempo, se compadeceu do seu recurso e do seu esforço para aquele homem? Respondeu-lhe um intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. E com certeza aquele mestre da lei ali compreendeu qual é o seu próximo. Então eu espero que nessa noite você compreenda qual é o seu próximo. O seu próximo não é aquele que aumenta a sua religiosidade, mas é aquele que põe em prática aquilo que você sabe da palavra de Deus. Faça tudo o que é necessário para acolher aqueles que estão precisando daquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é Jesus Cristo. Pedro, para finalizar aqui, abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre, presta atenção, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem a razão da esperança que há em vocês. Pedro está falando para um povo aqui que está sendo perseguido, que está sendo maltratado, que não está sendo bem recebido na cidade que ele está sendo forasteiro, que estão vivendo em crise. Mas ele diz assim: antes, santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados ao quê? A gastar do seu tempo, do seu esforço e dos seus recursos que Deus tem lhe dado para a vida daqueles que estão sem esperança. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos. E coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus os seus recursos. Coloque diante de Deus o seu tempo. Coloque diante de Deus a sua força. Porque a minha força vem do Senhor. O meu tempo vem do Senhor. Os meus recursos vêm do Senhor. E tudo que Deus tem me dado é para ser utilizado para o meu próximo. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos capacite a diminuir essa distância, Senhor Deus, entre quem Tu és e quem nós somos, Senhor. Que nós venhamos a viver pela fé, que nós venhamos a viver uma vida inteira contigo, íntegra contigo, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é fiel e a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Que nós venhamos a discernir quem é o meu próximo, mas nós só discernimos isso, ó Pai, quando Te buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É aquilo que Pedro fala: antes santificai a Cristo em vosso coração. Então antes buscai ao Senhor de toda a sua força, de
toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí, quando o meu próximo perguntar a esperança que há no meu coração, eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita a essa missão tão difícil, que é amar o nosso próximo. Assim eu te agradeço por tudo. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a esse Deus.